patrulha da cidade. Só não venha com conversa nem com enrolação. Pra cima do papinha não tem brincadeira não. Ele come rapadura, ainda acha docinho. Não venha... Um homem visivelmente bêbado foi preso na noite de ontem. Ele é acusado de invadir um prédio na Cidade Alta e de tentar agredir os funcionários da empresa. Muita confusão e sem saber praticamente o que estava dizendo, ele negava e assumia o estado de embriaguez praticamente ao mesmo tempo. No ar. José Joabe Pereira, de 34 anos, estava nesse estado, na porta de entrada da delegacia de plantão da Zona Sul, algemado e com os pés amarrados. Foi a única maneira que a polícia encontrou para controlá-lo. José Joabe é acusado de ter invadido o prédio da Coserne, no centro da cidade, e tentado agredir alguns funcionários do local. Visivelmente embriagado, ele parecia não estar preocupado com o ocorrido. De acordo com a polícia, o senhor chegou lá querendo bater em todo mundo. Foi? O senhor não lembra, não? Eu não. Não lembra? O senhor tem tomado alguma coisa? Ou o senhor sofre de amnésia? Foi eu não, peraí. Não foi o senhor? Foi outro parceiro meu. Foi o seu parceiro? Então o senhor não lembra de nada então, né? Hã? O senhor não lembra de nada então? Eu lembro de tudo, mas sabe que não foi eu. O senhor chegou a invadir, Cosé? Pra fazer o quê? O senhor chegou a invadir? Estou perguntando ao senhor. Não, eu não. O rapaz desconversa, nega e depois assume que está bêbado, mas continua com a amnésia. Não tomei cerveja pra invadir a Coserne, não. Você veja pra tomar mesmo, normal. É normal, todo mundo toma. Mas o senhor não lembra o que foi que aconteceu lá, ó, porque as informações dão conta que o senhor invadiu a Coserne. E foi. Foi. Você tá dizendo? Não, é a polícia que está dizendo. Os funcionários estão dizendo. Se a polícia tá dizendo é porque foi verdade, né? O senhor não lembra, não. Se o policial tá dizendo, fazer o quê? Ele tá dizendo é porque o policial tá certo, né? O elemento invadiu o pátio da Coserne e agrediu alguns funcionários, amassou o capô de um Fiat lá. E a VTR 131 foi acionado para deter o elemento, que deu um pouco de trabalho, mas graças a Deus a equipe do 1º Batalhão da 3ª CIA está atuando em toda a área para deixar um recado para todos que for agir naquela área, que nós estamos de olho, qualquer coisa, vamos conduzir todos para plantão. Apesar de ter dito que não lembrava de nada, o acusado foi reconhecido pelas vítimas e conduzido até a delegacia de plantão da Zona Sul pelo pessoal do 1º Batalhão. A polícia não acredita que esse efeito todo aí do rapaz tenha sido provocado, motivado apenas por bebida alcoólica. O sargento responsável pela condução acha que, além da bebida, outras coisas ele também ingeriu. Provavelmente o elemento deve ter consumido um álcool com um pouquinho de crack, né? Como mesmo confessou no caminho para DP, ele confessou que tinha consumido crack juntamente com cerveja. Qual será agora o destino? O mesmo vai ficar preso aqui na plantão, aguardando a justiça se pronunciar sobre a atitude do mesmo. Ele já deve estar em casa assistindo Patrulha da Cidade e morto de vergonha, né? Ele não é um bandido. Pelo jeito ali deve ser um trabalhador braçal, seja lá o que for, mas não justifica você fumar crack, tomar cerveja e invadir, seja a Coserne, seja a Telemar, seja a minha casa não, pelo amor de Deus, não vai invadir minha casa, né? Mas não justifica. E camarada, quando você começa a beber, se foi só cerveja, para ficar nesse estado é melhor parar. Tá só como eu tava ficando bêbado com 2 latas de cerveja, parei. É o jeito.